Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tanila Savoy, do canal Solucionando Direito. E antes de começar esse novo vídeo, eu queria muito que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações, para toda vez que eu postar vídeo novo, vocês receberem e ficarem informados também no que está acontecendo aí. E a gente vai tentando solucionar. E vamos em frente. O vídeo de hoje chama Redenção. Redenção pelo que aconteceu a semana passada numa audiência de mediação comigo e com a minha cliente. Mas é assim, a gente precisa ter calma, a gente precisa entender o nosso lugar de fala e de atuação naquele momento e sim, tomar medidas, providências para que abusos não perpetuem. E sim, advogadas, clientes também sofrem abusos dentro de uma sala de mediação, ainda que virtual. Para quem não sabe, as audiências de mediação, elas estão dentro do processo de família e elas são designadas pelo juiz daquele processo e bancas mediadoras inscritas no fórum, elas são escolhidas para atuarem no processo de família, que diga-se de passagem, o processo de família ele é protegido pelo sigilo, então a gente não pode sair aí falando o nome das pessoas, o que está acontecendo, as causas e tal. E essas bancas de mediação, elas são cadastradas, assim como peritos são cadastrados no fórum e são escolhidas para que auxiliem o juiz nas demandas, tentando que as partes cheguem a um denominador comum, a uma conciliação. Ela é mais abrangente do que uma conciliação, ela é uma mediação. São sempre duas profissionais que estão ali na sala para orientar, acalmar as pessoas que estão ali, enfim. E infelizmente, nessa mediação que eu fiz com a minha cliente, foi lastimável o que a gente passou nessa sala de audiência, ainda que em ambiente virtual, e nós fomos altamente agredidas, insultadas por uma das mediadoras, mas como tinha que ser, eu, na qualidade de advogada do processo, mantive a calma, fiquei ali, tive meu microfone interrompido por 2 vezes e a minha cliente também. Minha cliente teve que sair da sala, teve que se ausentar, foi até o banheiro. Na sala, não, porque na minha sala de reunião tem um banheiro, então ela foi até esse banheiro e ali ela se recompôs. E ao final dessa mediação, que na verdade não teve nada de mediação, foi um ataque gratuito mesmo, a gente, eu peguei a fala de novo, eu tive a fala de novo, tentando acalmar essa mediadora extremamente nervosa, com tom de voz alto e com palavras agressivas mesmo e com juízo de valor, coisas que nunca devem de forma alguma acontecer em nenhum ambiente, muito menos num ambiente de mediação. E nesse momento não cabe aqui relatar os meandros e o que exatamente aconteceu. Então, porque é agressivo, é errado, é fora de qualquer contexto e muito mais ainda fora de um contexto de uma mediação, E de acordo com isso, a gente encerrou, né, a mediação depois de tempos, foi mais de 1 hora de mediação, ela foi encerrada, mas o que eu quero contar para vocês que é a redenção? O que a gente pode tirar de frutífero, de bom
se é que pode se falar em bom numa situação tão lamentável quanto essa. A gente deve, primeiro, confiar no trabalho que a gente faz, confiar na gente, confiar na acolhida que a gente proporciona ao nosso cliente, confiar na nossa equipe, porque a gente nunca faz um trabalho sozinho, são anos de estudo e dedicação. E com isso a gente procurar os caminhos mais certos e adequados para tentar minimizar os prejuízos pessoais, no caso, porque os prejuízos pessoais ao final dessa mediação, eles foram imensos, tanto para mim quanto profissional enquanto pessoa, tanto para minha cliente enquanto autora de um processo, representando um menor de idade. E os prejuízos foram muito grandes e daí a gente teve que pensar, ponderar quais as atitudes que poderiam ser tomadas. E a atitude mais clara que me vinha à cabeça era relatar, contar, abrir o meu coração de tudo que eu tinha sofrido naquela sala para o juiz do processo, porque afinal de contas foi o juiz que me encaminhou para essa mediação e ele tinha sim obrigação de saber o que tinha acontecido ali dentro. E foi assim que eu fui para o fórum, que eu relatei e fiquei horas esperando o atendimento, horas, e fiquei mais algumas horas também na sala do juiz para expor, e ali eu fui muito bem acolhida. Eu estava certa nas minhas indagações, eu estava certa nas minhas contrariedades de não aceitar a forma como falaram comigo e com a minha cliente, não aceitar os insultos nem as agressões. Estava certa. E ali eu pude relatar e pude ouvir. E pude ouvir do juiz do processo a respeito do que eu poderia fazer neste caso. Porque em anos de atuação mesmo, eu tenho muitas audiências durante a semana, eu nunca tinha passado por uma situação tão constrangedora quanto essa, de tamanha indignidade mesmo que eu senti naquele momento. E ali eu fui acolhida. E ponderei, voltei pro escritório e pensei nas minhas atitudes que eu tomaria. Não fechei nada, porque eu acho que nenhuma atitude dessa, ainda que de tamanha violação, de tamanha revitimização da vítima, no caso da minha cliente, que procurou o judiciário, procurou a mim para ser acolhida e foi insultada de uma maneira assim bem cruel. E a redenção chega no seguinte momento. A redenção chega no momento que eu sou acolhida pelo juiz do processo, no momento que eu recebo a ligação da responsável pelo escritório contratado, também sou acolhida com pedido de desculpas do que tinha acontecido, porque pelo meu relato ela acreditou no que eu tinha falado, e também a própria, eu tenho que medir as palavras, né? Mas a própria pessoa que praticou tudo isso, no dia seguinte também me ligou pedindo desculpas, e as desculpas extensivas para minha cliente. Então a redenção tá aí. A redenção tá depois de alguns dias
de sofrimento, de tentando entender o que tinha se passado ali de uma forma muito cruel e injusta, mas mantendo a calma e tentando resgatar aí a minha dignidade e a dignidade da minha cliente, que é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente soluciona os embrólios jurídicos e humanos também. E é nesse sentido que a gente tem que entender que o processo, ele é apenas uma parte da vida da pessoa, que a vida pós-processo e antes do processo. E essas partes, elas têm que ser acolhidas, e o profissional, a profissional que está ali ao lado dessas partes, deve sim ser respeitada no mais abrangente sentido da palavra, respeito e dignidade, porque estamos ali para acolher e para direcionar essas pessoas que de uma forma ou de outra não conseguiram resolver por elas próprias as questões que lhes afligem, e é por isso que vieram procurar um profissional do direito, para que essas questões sejam dirimidas. Então engana-se aqueles que pensam que o profissional do direito, ele tá ali para brigar, ele tá ali para causar confusão. Não, a gente vai entregar o que o cliente quer, o que a lei permite que ele receba, de uma forma correta, de uma forma digna, para todos. E sempre lembrando que o processo, ele vai acabar. E as famílias, elas vão continuar separadas, juntas, com uma pensão maior, uma pensão menor, com emprego, com desemprego, com um casando de novo, com o outro não, com os filhos crescendo. Essa família continua. E é dessa forma que o profissional do direito, ele deve prosseguir. E os mediadores precisam entender a situação de uma forma ampla, de uma forma geral, que há mais, muito mais do que apenas aquela sala de audiência e aqueles minutos que as partes ali se encontraram. Há uma vida antes disso e vai ter uma vida após isso. E não é numa sala de mediação com alguns minutos que os insultos têm que acontecer, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então fica a dica aí, fica a redenção que eu mencionei para vocês e que ela veio, e também a certeza de que a gente deve agir com cautela, a gente deve agir com serenidade, mas agir. A busca do direito, a busca da equidade, a busca da dignidade, ela não deve parar. E nós, operadores do direito, a gente precisa se ater a isso e buscar isso e acolher os nossos clientes. Fica a dica aí, fica a solução do que aconteceu esses dias atrás comigo aqui no escritório. Espero ter contribuído de uma forma positiva, ainda que o relato não seja nada positivo, ainda que eu espere que essas atitudes elas não se repitam, mas se acontecerem, a gente tem que ter cabeça fria, erguer a cabeça, respirar e conseguir solucionar com dignidade. É isso aí, então. Até o próximo vídeo. Espero ter contribuído de alguma forma.